Estamos de volta mais uma vez de novo again com vídeo também. Bem-vindo ao podcast Glocal Encurtando Distância. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor, mas se não fosse pastor, eu seria marqueteiro político de políticos da esquerda. Olá, companheiros e companheiras internautas. É pra falar sério? Eu Eu sou o Gustavo da Hora e se eu não fosse pastor, cara, eu seria uma pessoa digna. Não, zoeira. Eu seria talvez um editor de livros, vai. Não perda de tempo. Eu sou Paulo Nazaré. Se eu não fosse pastor, eu sou Paulo Nazaré. E se eu não fosse pastor e soubesse desenhar muito bem, eu seria desenhista. Então eu também posso. Mas se eu soubesse voar, eu seria o super-homem. Se eu não fosse pastor e fosse bonito, eu seria modelo. Se soubesse atuar, eu seria artista. Se eu soubesse tocar, eu seria o Paulo Nazaré. Por que não? Você falou que não valia? Não sei, tá bom. Bem-vindo! Olha só, estamos com uma nova série chamando Libertando a Palavra. E olha, o que é essa série? Nós vamos pegar um trecho bíblico e geralmente quando se vai analisar ou falar do texto, fala-se de dissecar o texto, de se aprofundar, mas tem a ver com esmiuçar, decifrar, tem a ver com código, com matar o texto, com nada. O que a gente quer é que o texto fale por si mesmo, através da nossa vida e do que a gente já estudou na vida, no seminário, e de forma indutiva, a gente deixa o texto chegar até você. E hoje o texto é de João 21, exatamente a restauração do apóstolo Pedro. Então hoje vai ter várias observações sobre esse texto, várias histórias sobre a nossa vida e tudo mais, tá bom? Depois da vinheta. Está no ar. Cultura, espiritualidade, impacto social. Glocal Podcast. E aí, seu Renato? Voltando à terra de cego. É mesmo, meu amigo? Não acredito que você tem saudade do Brasil e voltou, meu. E a gente tá estreando essa nova série aí, Libertando a Palavra. Você vê que por falta de criatividade a gente não morre, né? Ah, não. Por falta de... Você gostou que eu abri a podcast falando que eu seria marqueteiro da esquerda? A gente perdeu metade dos ouvintes só nessa abertura. Você é burro, cara, que loucura. A política explica muito a terra de cego, né? É verdade. Não precisa de muito pra ser rei aqui. Não entendi, não tô A gente entendendo. tem aqui alguns recados importantes, cara. Muito importantes que nunca foram dados, cara. Imagino. Eu não vou nem tentar adivinhar, porque eu imagino que é coisas que eu nem sei. Primeiro que a gente queria falar, a gente aqui, o nosso podcast é divulgado no boca a boca, sabe? A gente, apesar que tem uma novidade legal, a gente saiu na revista Ultimato, você sabe que tamo aí, saímos como um podcast de destaque na revista Ultimato. Se você assina a revista Ultimato, dá uma olhada lá que a gente tá numa das propagandas lá, mó bacana, uma referência ali no nosso podcast. Mas também, a gente quer dizer, se você tá ouvindo nesse exato momento, divulgue nosso podcast, cara. E como é que pode divulgar o podcast, Renato? Olha, você pode compartilhar nas suas redes sociais, nos stories do Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter. No grupo da família. Mandar um fake news lá, rebater um fake news do tiozão. Eu acho, um bom jeito de divulgar o podcast é mudar o título, sabe? Você... Isso ouça agora antes que a Globo tire do ar. Eu acho que Pode mandar uma mensagem assim, podcast Gold. A internet quis acabar com o podcast, mas você tem a oportunidade de ouvir esse podcast incrível. Antes que os caras tirem do ar. Eu não acredito. Manda um título assim, manda pro grupo da família e fala, eu não acredito que ele disse isso. Só isso. Bota uma coisa assim. Uma coisa do tipo, a Globo vai tirar todos os podcasts do ar se você não ouvir esse podcast. Ou assim, ouça o que o Toffoli acabou de falar. E aí posta nosso podcast.
Eu acho que é um bom... Aliás, manda pra gente bons jeitos de divulgar o podcast da Glocal. No grupo da família. Tem que ser no grupo da família. Uma segunda coisa, a gente tá quase fechando a caravana da Glocal pro Rock no Vale, mano. O Rock no Vale tá bombando, tá aí daqui a 3 semanas, se você tá ouvindo no dia do lançamento. E aí, ó, a Glocal tá fechando sua própria caravana, né? O seu comboio. Então você pode entrar via nossas redes sociais ou nosso WhatsApp e falar, eu quero fazer parte da caravana da Glocal e pagar menos. Dá uma olhada no nosso evento, que é rocknovale.com.br. Tá incrível, cheio de bandas e cheio de preletores animais. Olha, chegando ao Brasil, só de você falar a frase pagar menos, eu já fiquei interessado. Você tava pagando em euro, né, mano? Você ficou pobre, né, meu brother? Ganhar em real e pagar boleto em euro é uma conta que não dá certo. Não dá, né? Por isso que você voltou. Tem que ser ao contrário, você sabe, né? A magia tá ao contrário, né? A magia tá ao contrário. Alguns missionários que o digam, né? Mano, você tem que ser ao contrário. Você tem que nascer lá e ser missionário aqui, mano. Mas não dá, já nascemos. Já nascemos. Por isso que o segredo do evangelho é nascer de novo. Lá na Europa. E aí é por isso que a Hillsong deu certo aqui. Os caras vão pra você, quer se converter numa igreja gringa, entendeu? Nascer de novo numa igreja gringa, vai ganhar euro, né? Sei lá. Aí dá certo. E o último recado, mas não menos importante, não mais importante, mano, é o e-book Coragem, mano. Você sabia, velho? Você teve coragem de lançar um e-book, mano? Mais cara de pau do que coragem, mas eu tive. Mas cara de pau eu já conheço e não duvido. Não. Mas, cara, a gente fez... Já foram mais de 1000 downloads, ó. É um novo recorde. Nossa. Nunca pensei que se dá de graça bate recordes com o pessoal de graça até injeção na testa. Mas a turma pode ter. É só entrar lá em marcosbotelho.com.br, vai aparecer um pop, ou no cantinho lá vai ter também. E o cara pode baixar. É um devocional em Gênesis, que tem um por dia por uma semana. Bem legal, cara. O cara baixa lá. É legal, o cara já acorda nesse friozão já, que vai precisar de coragem, tá frio, né? Hein? Tá frio, mano. Vai precisar de coragem. Aí já dá aquela lida, já ganha coragem. O cara já leu o devocional pra ver se levanta, mano. Porque tá difícil, mano. Já lê na cama, porque daí já... É isso. Né, já enche é isso mesmo. Agora, falando sério, a gente quer que o seu retorno sobre essa nova série que a gente está fazendo, Libertando a Palavra, que é um jeito novo de fazer também, expor o texto e ver como a gente pode descobrir coisas novas sobre o texto bíblico. Se você gostou desse podcast que vai vir aqui pela frente, manda um retorno pra gente, manda um e-mail, manda alguma coisa aí falando, gostei, ou pode se melhorar para isso ou aquilo, que é bem-vindo, não é não? Com certeza, manda se falou besteira, heresia. Sempre falamos. Não, isso nem precisa mandar, né? A gente já tem consciência. Mas valeu, gente. Um bom podcast pra todo mundo, hein? Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e outros 2 discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Os outros disseram: Vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: Paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira. Havia peixe e pão assando sobre ela. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede para a praia.
153 peixes grandes. E mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse: a comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus, então, tomou o pão e o deu a eles. Fez o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos desde que havia ressuscitado dos mortos. Voz de Laura Mato, texto de A Mensagem, muito legal. Paulo, você estava falando que foi sua primeira pregação? Assim, se eu não me engano, foi esse o primeiro texto, assim, que eu fiz uma reflexão para compartilhar com pessoas e tal. Foi no seminário ou foi na igreja? Então, foi antes do seminário. E lembro que no seminário, na aula, né, de pregação, numa parte prática que tinha lá, foi o texto também que eu decidi pregar. E aí lembro até de lembro de algumas curiosidades lá do feedback que me foi dado desse geralmente texto, traumáticos, né? Depois na aula o pessoal adorava criticar, né? Você não era muito traumático as aulas de homilética, né? Que é a arte de pregar, sempre abria pros alunos criticarem, mano. Era muita crítica. Você é burro, cara. Mas dá uma impressão que tem gente que acha que se não criticar, ele não fez o papel dele ali. O cara quer aparecer mais que o pregador, né? Aí e tem essa do cara vem falar pra você, o que mais chamou a atenção na pregação? Que você falou 58 vezes né. Eu não acredito. Obrigado, hein? Tem um amigo chamado Alcindo que ele conta quantas vezes você falou né e vai. Alcindo? Até hoje. Alcindo. Agora, um abraço pra ele. Um abraço pra você aí, você tá nos ouvindo. Conta quantos né eu vou falar, né? Agora, Gustavo, conta um pouco do contexto de que aconteceu essa história. É muito interessante aqui que essa narrativa aparece só em João, né? Da restauração de Pedro. E é muito interessante, até porque no final a gente viu que o próprio João que escreveu isso e aí ele se identifica ali, né? Então ele presenciou em detalhes o que estava rolando. Logo depois, então, você tinha tido... Isso acontece logo depois da ressurreição, né, de Jesus. Logo assim, alguns dias depois, ele já tinha aparecido para os discípulos. Depois ele apareceu de novo, porque Tomé não estava junto. Tudo isso está no capítulo anterior. E aí o próprio texto diz que essa é a terceira vez que Jesus apareceu para os discípulos, depois que tinha ressuscitado. É mais ou menos esse o contexto anterior, né? E pensando no contexto de Pedro... As pessoas começam a especular e dizer, né, por que será que deu neles, por que ele foi pescar? E acho que isso já dá um bom papo aqui, né? O que você acha que passava, Marcos? Aliás, é por isso que a gente começou com o nosso podcast falando o que a gente faria se não fosse pastor, né? Porque eu acho que isso é um pouco, já revela, porque João, dá a impressão que João acabaria... o seu evangelho, né, o seu relato sobre a história de Jesus no capítulo 20. Se você vai ler o finalzinho do capítulo 20, ele já faz a sua espécie de despedida, o seu Pentecoste. Existe o Pentecoste de João ali, né? Jesus já sopra o Espírito ali mais ou menos. Existe tudo ali fechado. E ele volta depois para narrar essa restauração de Pedro como algo bem, bem importante, né, do que acontece. E eu acho que é muito importante a gente ver essa restauração de Pedro, porque todos nós já tivemos uma espécie de decepção na vida, né, cara? De querer largar tudo. Hoje a gente chama de desviar, né? Mas é engraçado que a gente vai ver que várias vezes não é desviar do evangelho, às vezes é simplesmente uma decepção de achar que chega, né? Eu quero dar uma afastada, não tá decepcionado ou desviado do evangelho. Aliás, é uma decepção e não um desvio. E aí a pessoa quer, sabe de uma coisa? Eu vou me isolar no meu trabalho. Voltar pra zona de conforto, uma fuga, né? Reflexiva, assim, né?
Tem essa coisa, né? Nos filmes o cara vai pra praia, vai pra beira da praia, né? Eu vou pescar. É a saída do cara pra algum lugar onde ele vai refletir porque ele não tá num momento muito legal da vida dele. Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, que eu acredito que é um pouco do reflexo da nossa cidade grande, né? Porque a gente tá no contexto de cidade grande, eu acho que o podcast fala muito com tem muita gente, urbano, né? Eu acho que um pouco o fenômeno da mega igreja é um pouco o fenômeno de João 21. Eu vou explicar por quê. Eu vejo isso, eu vejo às vezes as pessoas buscando a mega igreja, e eu não tenho muita coisa contra a mega igreja, mas um dos problemas da mega igreja é a mega igreja hoje, algumas delas, elas cresceram por fazer as coisas com excelência. Isso é legal. Então elas costumam ter bom serviço, boas pregações, louvor fenomenal. Estacionamento, serviço para as crianças. Então você tem aquele negócio das mega igrejas. Não devo nada a você. Mas, por outro lado, ela tem um negócio que a pessoa entra e sai sem ser incomodada, sem ser percebida, sem ser nada, sem ser percebida. Isso às vezes é um relato de alguns questionando, mas para outros, em algumas fases uma de vida... zona de conforto também. Quando chega num tempo de decepção, como foi para Pedro? Pedro, ele fez alguma coisa que decepcionou muito ele com ele mesmo e com a vida. Então eu vejo gente Foi o fato de ter negado Jesus, né? Eu vejo gente... Às vezes eu vejo no caso de Pedro, né? Só no contexto do texto, é isso, né? Dele ter negado Jesus 3 vezes e aí ele se decepciona, Jesus olha para ele e ele sai dali e chora amargamente, diz o texto, né? Então aqui talvez... tirando aquela corrida, aquele susto no sepulcro, tá lá, não tá, né? Maria falou que tinha encontrado com ele, Maria Madalena falou, eles não acreditaram muito, né? Então talvez Pedro tá com isso aqui dentro dele, uma certa decepção consigo. E é uma decepção, vamos lembrar que é uma decepção, que eu gosto, isso é bem abordado no livro, no filme Maria Madalena, que é bem abordado, né? Alguns ficaram escandalizados, mas eu gosto disso. Por que Jesus escolhe Maria e não Pedro, que era o líder? Para aparecer primeiro, né? Para aparecer primeiro. Porque na cabeça de Pedro pode ser, que decepção. Jesus escolheu, né? A Maria Madalena para aparecer. Maria, porque eu já não sou mais digno porque eu neguei. Então, às vezes faz isso. Então, o que eu vejo? Às vezes, as pessoas acontece algum trauma, uma separação, alguma coisa na igreja, alguma disciplina numa igreja menor na cidade. Você acha que Deus tá bravo com a gente, né? E acontece alguma decepção, alguma coisa de acontecer na cidade, e o que acontece? Eles pegam e saem e vão procurar uma mega igreja, porque aí eles não vão congregar no sentido de aqui eu não vou ser confrontado. Aqui eu não vou ser questionado. Entendi, você está comparando essa zona de conforto. No sentido, eu estou comparando a pesca que Pedro fez com essa fuga que a gente tem. Pode ser, é um paralelo possível mesmo. Assim, né? Eu não tenho, assim, necessariamente contra. As mega igrejas têm feito serviço grande. Eu estou dizendo, a intenção... pode acontecer isso com uma pequena igreja. Mas na pequena igreja, geralmente as pessoas são percebidas mais. Eles não condenam o fato de Pedro estar pescando. Isso eu acho muito legal. Cara, eu acho... As pessoas geralmente aplicam, tipo, o Pedro voltou à vida de pescador dele porque ele tinha desacreditado de Jesus. O desviou, né? Mas o texto não diz isso, né? Jesus não repreende Pedro por isso, aliás, nem por nada. Ele prepara uma refeição, né? Os caras e fala, gente, a comida tá pronta. É quase que uma coisa maternal, assim, gente, o almoço tá pronto, senta aqui. Tá tudo bem, né? Cara, é muito maternal. Velho. Isso quando eu tava lendo o texto, eu percebi isso, uma coisa que eu não tinha percebido há um tempo. Quando os discípulos chegam com o barco na praia, o fogo já tá aceso, o pão já tá lá, como se fosse um pão, aquele cheiro. Quando eu chegava na casa da minha avó e tinha eu chegava da rua, cheiro de pão novo, pão de queijo, né? Que a minha avó era goiana, e aí tinha o pão de queijo. Então imagina assim, tá ali o pão e o peixe, na verdade também quem providenciou foi Jesus. Então é interessante isso. E isso que vocês falaram
é muito enriquecedor. Vamos fazer um junta-panela, né? Jesus fala, traz mais uns aí desses daí. Jesus não deu uma bronca, né? Jesus não chegou assim, que fuga é essa, gente? Que história é essa? Vocês voltarem... vocês voltarem a pescar? Eu te dei um ministério maravilhoso. Tem uma outra coisa que eu não sei se vocês... se vocês sabem o que seria, assim, que eu não entendo direito nesse texto, mas quando ele fala, se eu não me engano, na versão, a nova mensagem que foi lida, tem isso, de que os discípulos, eles não queriam, né, perguntar se era Jesus, alguma coisa do tipo. Não precisavam vez que perguntar. Jesus estava aparecendo, mas eles não ousavam perguntar se era Jesus. Porque sabiam que era. Eu também acho isso tão louco, eu não consigo compreender, não sei se vocês já sabiam pela fisionomia nova sobre isso, né? Por outro lado, Pedro sai correndo na frente, né? O cara tava pelado no barco, ele bota a roupa e vai na frente, que era o cara que tava constrangido, digamos, talvez, né? Não deu tempo de conversar direito da outra vez, né? Que Jesus então meio apareceu. Que falou assim, caramba, ele tá ali, eu não vou fugir dessa vez. Eu quero estar logo perto. E é impressionante, é impressionante, ele poderia esperar o barco ir até a praia. Ele não quis esperar. É quase como assim... É o ímpeto, né? É uma urgência. É aquela urgência do encontro com Deus, sabe? É aquela urgência da mulher que... Aquele desespero, mas também aquele amor. E da mulher que lava os pés de Jesus com as lágrimas. Daquele amor que... exagerado mesmo. De assim, vocês não vão entender. E ele não tá nem aí se os caras vão entender ou não. Mas eu não vou esperar esses minutinhos para estar com Jesus. E a corrida que Pedro fez quando soube. Se vocês olharem, João e Pedro correm quando Maria avisa que viu Jesus, que roubaram o corpo, né? Eles correm, Pedro é mais velho, chega depois. Mas ele correu. E ele não viu, então ele vai de novo. Agora que João falou... Porque isso é uma outra coisa interessante da época, né? João tá escrevendo o texto, mas João não escreve o próprio nome. Que dá a impressão, uma vez eu li, que é um sinal de humildade. Em vez de ele falar, e João, mas como ele que tá escrevendo... Não é sobre mim, né? Essa história não é sobre mim. Não é sobre mim, mas também, por outro lado, é engraçado. Ele fala que é aquele que Jesus amava. Então, é engraçado pra nós, lendo, não parece humildade, assim. Mas eu acho que é interessante, porque assim... Jesus teve a capacidade de amar até alguém como eu, né? Então, não necessariamente isso é um mérito. Aquele a quem Jesus amava, talvez na primeira pessoa, qualquer discípulo que estivesse fazendo um relato, talvez diria isso, né? Uma compreensão. Caraca, Jesus me amou. Então, ele é pro mundo, que é em João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é interessante, mas ele não só amou o mundo, ele amou a mim, cara, né? Eu tava perto dele. Vamos tinha visto por essa isso, mas vamos levar que a primeira vista é meio quase que assim, é humildade, mas também é aquele que Jesus amava, mano. Pra mim, mas toda a tese humilde. Então, toda a tese que ele tá devolvendo e defendendo de Pedro, ele tá dizendo isso justamente... Essa história não é sobre mim. E aí ele tá denunciando em Pedro, talvez até de uma maneira... Pode até ser, né, de dar uma cutucada, de dizer assim, eu acho que não, porque Pedro provavelmente já tinha falecido aqui, não era esse o propósito, falecido aqui que eu digo no momento em que isso é escrito, né, não na parte aqui da narrativa. Mas ele vai dizer assim, cara, o tempo inteiro o negócio do Pedro ainda que esses te abandonem, eu não vou te abandonar. Então tinha todo esse negócio de querer uma proeminência, né? E a pergunta de Jesus é, você me ama? A primeira, né, que ele faz. Você me ama mais do que esses me amam, né? E Marcos também, quando vai escrever, só pra falar também, há um trecho que provavelmente é ele que aparece, que sai nu na época da tradução. Marcos, né? Que na traição, que também ele não põe o nome dele. Não cita o nome, Então é interessante que naquela época não se autoescrevia o nome numa história. Então já era comum isso. Não sei se era tão comum, mas na questão pelo menos do evangelho eles não faziam isso. Eles não se colocavam. Como alguma coisa comum, pelo menos por evangelho. E hoje, por exemplo, que é uma outra crítica de hoje, né? As pessoas apontam muito pra si. Eu passo lá perto de casa, aí tem a foto do pastor e da pastora. Os ministérios são pessoais, e aí venham, porque aqui é onde as coisas... Esse é o casal abençoado por Deus. Então, quer dizer, as pessoas apontam pra si. E quem poderia apontar, não apontou, né? Exatamente. Quem poderia ficar o tempo inteiro, né, dizendo eu sou o cara, não, né? Eu achei interessante. É bacana isso. Agora, uma coisa que eu acho muito legal e que a gente falou um pouco no começo, da coisa da fuga, mas voltando, né, o texto não cita que era uma fuga. Se a gente pensar que era muito mais... Porque os caras tinham que comer, meu.
A gente acha que os caras tinham dispensa em casa, eles eram meio nômades, estavam andando, uma hora eles foram pescar. Provavelmente já tinham pescado antes e provavelmente pescaram depois. Não necessariamente, então tá vendo Pedro? Embora seja significativo o fato de Pedro, o pescador, né, tá ali fazendo essa pesca. Mas o texto não fala. Já que a gente tá falando de libertar o texto não cita. Mas sabe porque também existe essa forma de ver que assim, né, quando Jesus chamou o cara para ser pescador de homens, né, as pessoas acham que ele não pesca mais. Nunca mais vai pescar. Poderia ser que estava pescando profissionalmente ou poderia ser que eles estavam pescando alguma coisa para eles mesmos comer. Sustento, né? Que provavelmente... E que, na verdade, é um paralelo, né? É o paralelo muito claro da primeira vez. Aqui, João tá fazendo um paralelo da primeira vez que Pedro foi chamado. E Pedro estava pescando profissionalmente aí, então... Jesus, como mestre, aparece na praia... E ele tinha passado uma noite sem pescar. Isso, é um déjà vu essa cena, né? Esse é um déjà vu, claramente. Verdade. E aí ele fala, joga pro lado direito. E Pedro fala, eu não pesquei nada a noite toda, mas vou te obedecer. Ele obedece e quase que o barco vira de tanto peixe. E aí, naquela ocasião, Pedro reconhece que Jesus era alguém especial e decide segui-lo. E aí, Jesus, naquela hora... Na primeira vez, revela, fala, você tá surpreendido com isso? Eu vou te transformar pescador de homem, vou te fazer algo muito melhor. Quando Jesus vem e faz a mesma coisa agora, sem Pedro reconhecer, que é mais legal ainda, tá os dois ali, e aí tá João e Pedro, tá a mesma situação, passaram a noite tentando pescar para aliviar a frustração, que seja a volta ou não, ou não. Ele manda vir jogar pro outro lado. E é que é engraçado isso, não sei se é comum da época ou não, mas um cara ficar dando pitaco da praia e os caras obedecer, é mais inusitado ainda. Quando ele puxa, que João reconhece, não é nem Pedro, é o mestre, imediatamente o déjà vu vai e a próxima etapa é o que Jesus fala para Pedro. Você tá surpreendido com isso? Eu vou te transformar em pescador de homem. Por isso que Pedro fala, então eu vou continuar, vamos continuar esse papo então. Isso daí já vou ter que continuar. Dá uma sustentação. E aí, aí cai no papo das 3 perguntas, que é, o déjà vu vai continuar? Você vai falar que eu ainda posso ser pescador de homens? Eu ainda tenho jeito, né? Eu ainda tenho jeito, ainda tá valendo. E aí eu acho que ele senta, né? Cuida das minhas ovelhas, né? Ele cuida, aí vem as perguntas, mas Jesus diz um pouco diferente, né? Jesus, ele... Não vem e me segue agora, né? Você vai me seguir, você vai ser pescador de homens, mas agora é numa perspectiva de cuidar, né? Daquele... Porque lembra o seguinte, cara, pescar homem... Quando eu era criança, criança não, né? Mas quando eu lia isso daí no começo da fé, eu olhava e falava assim, que negócio mais estranho, cara, pescar homem. Não entendi, não tô Ficava entendendo. imaginando, o anzol na minha boca, eu não quero ser pescado, né? Mas é muito interessante, primeiro que a rede não é um anzol, né? Mas a rede lançada para homens no meio do mar é uma rede que salva, porque o homem no meio do mar, ele tá se afogando. Pescador de homens, você tá tirando pessoas daquele que não é o ambiente deles ali, o habitat natural. Então você tá trazendo para a terra, trazendo para o barco, trazendo, né, e depois para a terra firme, pessoas que estavam se afogando, né? Tá salvando. Então, não tinha pensado nisso. E essa ideia de cuidar das minhas ovelhas. Domingo agora eu vou pregar sobre isso aqui, gente. Trazendo esse cara, nunca tinha ouvido isso. Genial. Esse programa aqui, gente, é bom, hein? Glória Infelizmente, quando isso for ao ar, já foi essa Não esperava isso de você. Muito me admira que saia de Nazaré. Mas assim, o texto mais famoso é as 3 perguntas, né? E a gente já começa na primeira pergunta, Jesus fazendo, tu me ama mais que estes, né? Esse foi o ponto lá na minha pregação no seminário que eu falei para vocês no começo, né? Falei do texto diferenciando as 3 perguntas, né? No significado da palavra amor. E aí teve gente ali que me criticou nessa minha primeira pregação lá no seminário estudando, dizendo, não se sabe se tem tem essa primeira que é forte, né? Bem conhecido, que é dos originais, que é... Deixa eu só explicar para os ouvintes. Que as 3 perguntas, as 2 primeiras se usa Jesus fala, as 2 primeiras ele fala o ágape, e na última ele usa filéu. Aí que eu acho que é sensacional. Ele desce o nível. Exatamente. Para ver se Pedro
Exatamente, porque o que o Pedro dizia, ainda que todos estes te neguem, eu não vou te negar. Se necessário, vou até a morte. Isso aí é o amor sacrificial, que geralmente é representado por agapau, né, o verbo. O que acontece é que os estudiosos, geralmente eles diferem nisso. Alguns dizem, não, essa palavra realmente tem sentidos diferentes. O próprio Quatro Amores, do C.S. Lewis, outros comentários é baseado nessa diferença que haveria nessas palavras. Agora, alguns estudiosos que são mais posteriores, numa linha mais liberal, inclusive, iam dizer, não, essa palavra era usada indistintamente. Então, no texto, ela aparece desse jeito. As duas primeiras vezes, Jesus fala, tu me agapa, eu te filéu, tu me agapa, eu te filéu, e quando Jesus pergunta, tu me filéu, aí Pedro cai a ficha. Não, realmente, cara, o meu tipo de amor é esse. É por isso que ele fala, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te filéu só, né? Então é muito interessante isso. Isso é algo que colabora na tese, inclusive, da primeira comparação. Porque Jesus fala na primeira comparação, ele fala assim, você me ama mais do que estes? Quer dizer que o seu amor vale mais? O seu amor é ágape? Mais do que desses? E aí Pedro fala, não. O seu amor é superior ao filéu, né? É mais ou menos como se fosse isso, mais do que a esses. E o Pedro baixa, fala, cara, filéuzinho aqui já é muito. Aqui, ó, suave, né? E a mesma coisa depois, e na última, Jesus fala, como disse lá, que Jesus já tinha dito que ele ia trair. Então ele fala, Pedrão, eu e você sabemos que é filéu mesmo, né? Aí o Pedrão aí... sabes de todas as E aí ele fica meio assim, porque ele fala, talvez constrangido consigo mesmo, e fala, cara, esse é realmente o meu limite. E Jesus sabia disso desde antes, que ele já tinha me avisado. Ele não estava esperando que eu fosse ágape. Ele é o ágape, né? Nesse sentido. E aí, onde vem o argumento dizendo, embora eu acho isso lindíssimo, né, cara? E eu acho que faz sentido isso daí. Tanto que ele repete o texto, porque da terceira vez Jesus disse e põe filéu em vez de ágape, né? Então a ênfase, inclusive textual, repete filéu, porque pela terceira vez diz filéu. Então é como se fosse uma terceira pergunta. A terceira pergunta é diferente, então não é que pela terceira vez Jesus perguntou a mesma coisa. É que na terceira vez Jesus perguntou diferente. E aí é maravilhoso, né, cara? Eu acho que isso, alguns podem até discordar, pessoas que manjam muito mais do que eu, mas eu acho que o texto vai nessa direção. E ainda que fale, não, era só um jeito de falar, o próprio contexto está mostrando isso, né? Você me ama? É porque uma das pessoas, um dos argumentos fortes é porque naquela época se falava o aramaico. Sim, então sim. A grande questão, que várias traduções, se falar, então, que Jesus falou em aramaico, tal coisa, e algumas palavras se deixam no aramaico e talita cume, então quer dizer tal coisa, menina, levanta. Se bem que essas aparecem claramente. E aí aparece claramente umas traduções que eles deixam. E aí fala, então Jesus não falou no grego, ele estava falando em aramaico. Embora... E aí eles põem isso. Então, claro, agora, mesmo que se fosse em aramaico, pela tradução ser escrita em grego, o autor tem autoridade, até pela redação, ele está escolhendo... trazer a intenção, ele né? está trazendo porque ele percebeu, e exatamente essa intenção mostra que existia alguma percepção diferente do autor ao escrever, que isso só percebe quem traduz. Quando você trabalha com tradução de texto, às vezes você muda algumas coisas. Eu, às vezes, tenho a terrível mania de ver dublado com legenda. Dublado, terrível mesmo. Eu já assisti filme com o Marcos, é terrível. E aí eu fico comparando. Ruim mesmo. Ruim mesmo. E aí eu fico... Que loucura. Uma técnica é pra você encaixar a dublagem na boca. Outra coisa é encaixar perfeita tradução, a legenda na tela, que também é outra coisa que não quer dizer que tá sendo tudo. Então, assim, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem uma coisa nem a outra. Nem a legenda e nem a coisa tem a ver com o original. Assim, provavelmente tem a ver o ágape e o filéu. Só uma coisa aqui que também reforça isso, que né, o João provavelmente, claro, ele era nativo de falar aramaico, né? Provavelmente. E aí, mas, por exemplo, o próprio texto em João, capítulo 1, quando ele faz todo aquele tratado do Logos, então mostra um conhecimento sobre essa questão tanto da filosofia grega quanto do idioma, em que ele sabe o que está fazendo, para chegar no último capítulo e trazer isso. A gente não tô entrando, a gente não tá numa cultura de duas línguas, mas quando eu morei na Califórnia, era muito, esse negócio do inglês e o espanhol é quase enraizado, você não sabe mais o que é espanhol e inglês em muitas coisas. O nome dos lugares todos, todos, dos lugares, né? todo Los Angeles, você vai chegando numa época que você já vai americanizando um espanhol e hispanizando.
o inglês. Então, assim, que é inglês, que não é nem americano. É tão interessante que é uma coisa que vai... E é espanhol, não é mexicanês. Então, é muito confuso isso. É verdade. Que é essa mistura de culturas que naquela época você tinha o grego, que já não estava mais, que estavam os romanos, que você tem o judeu. Então, assim, é uma mistura. Eles falavam tá latim, mas a linguagem, por exemplo, matemática era inglês. Exatamente. Inglês. Você tem os judeus que não falavam mais o hebraico, mas o aramaico, que é o final do Antigo Testamento, que tá pegando. Por causa da influência babilônica, grego, né? Então você vê como é que já tá uma mistura aí. E é muito comum isso. Por isso que eu fico com o que a gente tem. O texto recebido pela igreja. Sempre que entra nessa briga, eu falo, o que a igreja aceitou ao longo da história? É o texto bíblico. E é o texto bíblico que a gente tem. Então é isso que a gente tá. E é interessante. Eu gosto, e trazendo talvez pra uma coisa mais pastoral. Com a nossa vida, né? Com a nossa vida, cara, é isso, mano. Na verdade, essa é a grande sacada, pelo menos na minha vida, desse texto. É quando a gente percebe no nosso relacionamento com Deus que o melhor da possibilidade é a gente amar Deus do filéu, do máximo. Porque ter noção dos seus limites, né? Eu sempre porque a gente tende a gargantear mais do que o que a gente é, né? Eu sempre tive um problema assim, confessando aqui pra vocês, que eu ouvia muito esses negócios assim, você tem que amar a Deus mais do que a sua esposa, mais do que o seu filho, mais do que seu pai. Ok, né? E assim, sim, eu entendo. Mas e aí? Eu entendo o princípio disso. Mas eu tenho grandes problemas na prática, grandes pesos na consciência na prática. Porque, assim, eu amo a Deus e eu acho que eu tô igual Pedro, assim. No final das contas, eu vou falar assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Se você tá me perguntando, você sabe que eu não amo, mas eu vou falar que eu te amo. E eu amo a Deus, eu não sei o quanto eu amo, eu não sei se um dia ele me botar igual botou Abraão, a prova. Ele não me ama menos. Eu sou muito vacilão, Aí eu gosto daquela tradução que diz, não me induzas à tentação, né? É como se fosse Deus, se o Senhor for a vera, o Senhor sabe que eu não vou resistir, né? Se o Senhor for me provar, então não me induza à tentação. Eu não seria um pai da fé, eu não seria um pai da fé. Algo me disse que eu não seria o pai da fé. Ô, louco, meu! Sendo pai hoje. Então, assim... do pai, o da fé eu não seria. Mal consigo ser do Daniel. Eu não consigo ser um pai normal, quanto mais o da fé. Então, assim, é muito fácil ficar colocando alguns tabagismos, né? Tabagismos, né? Tabajarismos, né? Tabagismo esse evangelho tabajara de achar que tudo posso, eu te amo. Essas músicas, você que é músico, Paulo, essas músicas, eu te amo, Senhor, sabe? A gente assim, entende o lugar disso, né? Mas até bacana. Tudo entrega. A gente tava conversando sobre isso agora aqui, né? Tudo entregarei. Declarações que você meio faz pela fé, né? Consciente de que aquilo é maior do que o que você, por você mesmo, poderia bancar. Ou às vezes é só uma desconexão da realidade, né? Eu tô afirmando aquilo como se eu fosse fazer aquilo, mas na primeira oportunidade... Então eu lembro que eu tinha isso, cara. É a declaração de Pedro antes de trair. Eu acho que o evangelho... Exato. Eu acho que essa é a sacada desse texto. A gente tem que lutar para um evangelho de João 21. E não de João 19, sei lá qual que é que ele traiu. Mas assim, então Pedro diz que não trai. A gente tem que lutar pro evangelho de João 21, que eu gosto. O Senhor sabe que eu tento amar e nem sempre sabe de todas as coisas, sabe do meu amor quebrantado por ti, na presença de Jesus. Quebrantado. Eu acho que isso faz diferença. Eu gosto. Dizer, Senhor, tem misericórdia, né, de mim. É verdade. E aí você vê isso no próprio evangelho, aparece, né? Quando fala do cara que, muito obrigado porque eu não sou como fulano. E o outro que a oração foi ouvida tá dizendo assim, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, né? Eu acho isso muito interessante também. Tem um outro ponto que eu acho legal, que tem a ver com as nossas vidas, esse redirecionamento de Jesus. A gente comentou um pouco disso. Cuide das minhas ovelhas, você me ama. Então numa música eu posso declarar, Jesus, eu te amo mais do que tudo e tal. Aí Jesus fala, legal, então cuida, né? Eu lembro, por exemplo, de quando eu tentava imaginar, né? Quando você vê aquelas coisas meio apocalípticas, ou então você ouve alguém, um testemunho de algum missionário que teve a arma na cabeça, a arma apontada para os filhos e pediu para negar Jesus, né? Então, eu sempre que me imaginava numa cena dessa, falava, cara, Jesus é o que tem de mais importante na minha vida, eu negaria. Só que, cara,
10 minutos depois, eu tô fazendo a minha própria vontade. Quer dizer, eu tô esperando uma situação extrema, vai ou racha, enquanto na verdade nas pequenas coisas eu já tô passando na frente de Jesus faz tempo, né? Por muito menos. Por muito menos, exatamente. Isso é interessante. Eu percebo um tom aí, assim, né, de Jesus, talvez dizendo assim, não deixa que o que passou, né, te impeça de seguir em frente, fazendo o que você vai fazer ainda, né? Isso vem no texto, né? Meio que aí já talvez um tom, né, mais de pai dizendo, filho, segue em frente, sabe? Você não precisa ficar constrangido com isso a ponto de não conseguir seguir em frente, fazendo diferente daqui para frente. E quando a gente olha para a vida de Pedro é isso. Então, sei lá, né? Talvez quem sou eu para dizer, mas um tom de seguir em frente, né? Não se preocupe com o que passou, porque eu te conheço, eu sondo o seu coração. E quando Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez aí haja cura, no sentido de dizer... Né, eu não vou botar uma máscara, né? Eu não vou me afirmar. Eu não preciso mais ter essa máscara para poder seguir em frente, para poder me relacionar com esse Deus que é Jesus. Tem uma coisa que me chama a atenção no texto, eu queria que vocês respondessem. Logo depois que tem esse negócio das 3 perguntas, Jesus fala, cuida das minhas ovelhas, ele vem com esse papo. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Até aí tudo bem, certo? Eu não tô louco! Não sem nada. Não, tudo bem assim. Tudo bem não. Dá pra entender que é jogo duro. É isso que eu quero dizer. Ele tá jogando, eu acho assim, aí ele tá explicando um pouco mais sobre Pedro. Olha o que significa assim, apacentar minhas ovelhas, né? Não é? Pode ser isso, mas também é o seguinte, ele tá falando assim, Pedro, eu tô te restaurando, eu tô mostrando pra você que o meu amor é muito maior do que você me negar ou não. Mas eu também tô te mostrando um pouco da maturidade da caminhada da fé. Quando criança, você fazia algumas coisas. E ele tá quase dizendo assim, me lembra muito aquela palavra de Paulo. Quando vocês eram crianças, bebês, eu dava leite. Agora tá na hora de comer comida sólida. E é isso que Jesus tá fazendo com Pedro. De alguma forma ele tá trazendo o preço Eu vou agora te falar umas coisas. Vai ter um momento... não vai adiantar se negar. É isso que Jesus está falando. Existe uma linha de retorno que você vai passar a partir de agora, de relacionamento mesmo. Você negou, não aconteceu nada, aconteceu comigo. Mas a gente vai continuar e vai haverá um dia que vão te levar para onde você não quer. Não adianta você falar, não. É quase isso. Tá? Eu não quero esconder o jogo. É quase Jesus falando, não vou esconder o jogo de você. Não é um mar de rosa. E você pode, de repente, dizer um não, esteja preparado. E Pedro vai preparado para isso. Tanto que depois João vai explicar, ele gasta muito tempo explicando. Então, saiu um boato que Pedro não ia morrer. Ou que não, tá falando de João. João falando sobre Pedro. Que João não ia morrer. Que não ia morrer, não sei o quê. Mas aqui eu tô escrevendo, porque eu tô escrevendo para ele que ele ia voltar, que era até Jesus voltar, que se ele quisesse até Jesus voltar, voltaria ou não. É quase que Jesus falando. Eu faço o que eu quiser com meus discípulos, isso é claro. A tese é essa. Que ele está dizendo. Então não se preocupe como que o João vai morrer, porque é muito interessante o texto, que ele diz assim, ó. Depois logo que ele fala para onde você não deseja ir. Aí olha a explicação de João. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Essa é a palavra. Mas olha que interessante. O que tem a ver? De que maneira a morte... A morte não é só a vida. Vai ter momentos em que você vai para lugares em que você não vai querer. Ele tá falando do jeito que Pedro vai morrer. E o que isso tem a ver com o texto? Aí uma vez me chamou muita atenção quando eu tava vendo sobre vestes, né? Roupas que o pessoal usava nessa época. E o jeito que eles se vestiam. Como que fazia para dar as voltas na túnica. E olha que legal isso. Eu acho que isso esclarece muito o texto. Antes você se vestia e ia para onde você queria. Quando você for velho, você estenderá as mãos. Abre os braços. É assim que você era vestido naquela época. Estenderá as mãos não é assim, nem assim. Você estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. Olha de que maneira Jesus disse isso para indicar o tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus, né? Diz os relatos de que Pedro foi crucificado. Olha que interessante, né? Eu acho isso muito interessante, porque até então você fala, tá, mas
um vestirá, não vestirá. O que isso tem a ver com o tipo de morte que Pedro ia ter? Que não seja dizer assim, ele vai ser contrariado num dia e vai morrer, né? Eu achei isso interessante, embora pode não ter, né, base nenhuma, mas eu acho que o texto dá essa... Ele pode estar se referindo à crucificação. Aqui, né, assim, né? E até isso explica, como diz a tradição, até esse negócio de Pedro ter... Não, igual o meu mestre, não, né? E até, porque ele diz depois, siga-me. Fala que ele já tinha falado várias vezes, inclusive em João, né? Tipo, quem quer, né? E outro texto que quem quer negar a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu acho interessante isso. E aí ele fala, caraca, tá bom, vou morrer, crucificar, interessante. Mas caraca, crucificar... E ele ali? O que vai acontecer com ele? E aí se refere a João. E aí Jesus fala, não te interessa, meu amigo. Não num jeito rude, mas num jeito de dizer assim, cara, cada um é uma conversa minha com cada um. Eu tô tendo o meu particular. Não se preocupe com isso. Eu tô tendo o meu particular com você agora. O meu com o João eu vou ter talvez lá em Patmos, daqui a alguns anos. E aí ele vai saber que tipo de morte ele vai ter ou como é que vai ser o final das coisas. O meu negócio agora é com você, Pedrão. Foca em você, que já é muita coisa pra você cuidar, né? Nesse sentido, né? Boa. Cuidar das ovelhas, mas cuidar da sua fidelidade. Eu achei isso bonito nesse texto também. E é interessante o final, né? O João vai falar um pouco sobre ele, né? Porque ele tá escrevendo esse texto e todos já morreram. Isso é um pouco meio depressivo, né? Porque, para quem não conhece, o evangelho de João é diferente de todos os outros evangelhos. Os outros evangelhos são chamados sinóticos, porque eles ele vem muito da mesma fonte, existem diferenças. Sobre a mesma ótica, mas né? Sobre a mesma ótica, eles são muito parecidos. Você pode pôr um do lado do outro, tem paralelos, ele tem as mesmas narrativas, você tem o mesmo... Sequência, às vezes sequência. João não, João você vê diferenças de diálogos, né? Brutais, você vê o templo, outra fase de vida do ministério, quando Jesus vai lá fazer a limpeza do templo, a multiplicação dos pães, todas as outras coisas, porque Jesus ele tem algo muito mais forte no sentido de teológico, profundidade. Você vê textos pequenos nos outros, João ele vai gastar um tempo para explicar cada texto e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Ele está sozinho, passaram-se aí uns 40 anos da morte e ressurreição de Jesus. Desses acontecimentos. É muito, 40 anos é muito tempo. E assim, todos os amigos, todos os que estão sendo narrados, todo mundo já morreu. E assim, ele está ali escrevendo e quase como dando uma satisfação. Por que eu não morri? Gente, e já se criou um mito, né? Olha, ele não vai morrer, esse cara aí é um Highlander. Muito, né? Dizem que o mito do Highlander, o filme começou aí. A referência pop deve ser essa mesmo. E aí ele chega e ele dá uma justificativa. Gente, não quer dizer nada que eu não vou morrer, ou que Jesus vai voltar. Jesus não falou nada disso. Não falou nada disso. Ele dá a justificativa que, na verdade, ele só tá vivendo mais isso, a graça de Deus, e que ele pode morrer a qualquer momento, não tem nada a ver com a volta de Jesus. E tem uma última coisa do texto que parece banal, mas eu acho muito, muito sensacional, que é quando João fala, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você sabe que eu já preguei só nesse versículo. É mesmo? Já preguei esse versículo. O que você mandou aí? Comunidade da Graça. O que você mandou daí, Marcão? No lançamento do meu livro. Porque era ontem esponja e amanhã peneira, né? E a tese do meu livro, quando eu lancei isso aí, era sobre essa nova geração da gente ter que fazer peneirar, né, as informações. É muita informação e as consequências de viver nessa enxurrada da informação. Antes todo mundo só absorvia as informações e hoje tem que peneirar. E se não peneirar, fica doido, né? Hoje com a internet, com todas essas propagandas, com tudo. Que é por isso que o pessoal mais velho manda aqueles WhatsApp com fake news, né? É fake news de você. Fake news. Eu vou passar pra frente. Eu recebi, eu vou passar. Isso, exatamente. Porque não filtra. Por que o fake news pegou tão forte numa geração que tem tanta informação? Que era pra ser o contrário.
uma geração tão informada, ela tá com Mas o mais jovem consegue filtrar uma fake news, o mais velho não. O mais velho não consegue, porque ele acha não que deu, foi um amigo meu que me mandou, exatamente, ele é confiável. Ele confia no WhatsApp, mas não confia em grandes veículos de comunicação, e não que os grandes veículos não tenham os seus conchavos, mas é muito mais difícil fazer toda a manipulação de um grande veículo do que um WhatsApp, né? Meu amigo me mandou, se ele é confiável, mas não foi meu amigo que inventou aquela notícia, ele tá repassando, né? Por que eu tô dizendo isso? Eu tô querendo dizer que desde aquela época já era difícil. Você imagina para João peneirar o ministério de Jesus. Era escolher o que ia entrar no pergaminho. Porque naquela época o pergaminho era muito mais difícil e você colocar aquilo em algo era muito mais complicado. Tem que selecionar bem, imagine, assim, graças a Deus que Deus trabalho de editor, ocultou alguma coisa de João, porque ele não sabia o tão grande era o texto. Nenhum dos autores bíblicos sabia que estava escrevendo a Bíblia. Eles sabiam que estava escrevendo talvez algo de Deus, mas que não que estava escrevendo... igreja, que seria legal para quem estava perto saber. Tinha a mínima noção que estava escrevendo a Bíblia, né? Isso é algo muito claro quando você lê. Mas assim, mesmo assim é uma responsabilidade grande. Ele sabia que ele estava escrevendo um texto que era para a igreja, né? E aí, assim, algumas coisas que eu falei naquela vez era sobre isso. O que está por trás no coração de um senhor de 80, 90 anos ao escrever isso? Porque assim, eu brinco que esse texto aí, se esse versículo que você acabou de ler, ele vai numa prova de vestibular, isso é de aluno que não estudou. Eu poderia escrever muitas outras coisas, mas acabou não dando espaço na minha prova. Tô sem folha sulfite. Só tinha 20 linhas para fazer a redação. O professor vai falar, não, cara, não cola. Essa não vai colar. Não cola. Você não pode falar, não teria livro suficiente no mundo para escrever tudo sobre esse assunto. Não, pode escrever. Escreve então é aí. interessante como a gente tem que entender que João tá ali fazendo um trabalho muito difícil de trazer as coisas mais importantes que ele acha e pra gente saber que ele tá peneirando e que tem muito mais coisa e cabe a nós nos conectarmos com o Espírito Santo e entender o que está por trás do texto e ver as outras coisas que ainda estão ali. E tem uma coisa também que eu acho muito legal, que é essa questão da figura de Jesus, né? Imaginar que tudo com Jesus era algo que ensinava alguma coisa, qualquer palavra dele, um bom dia era algo que ensinava alguma coisa. Então eu fico imaginando o João nessa, cara, das coisas que dá para lembrar, já escreveram um monte de coisa. Eu vim em alguns detalhes, né? Os outros sinóticos provavelmente já estavam escritos, né? E ele fala, eu vim aqui colocar alguns detalhes de diálogos que não apareceram, personagens que não apareceram, né? Vim resgatar algumas coisas. Agora, se imagina nos outros textos, todos os personagens, se fosse entrar em profundidade, a figura de Jesus é fascinante, não? Então imagina o que seria, sei lá, os detalhes, como é que Jesus tratava uma senhorinha de idade, a gente não sabe, sei lá que, né? Aparece ele lidando, mas não tem detalhes da cena. Então eu fico imaginando quanta coisa maravilhosa, isso me fascina. E aí tira um pouco daquele negócio da letra da lei, né? Aquela coisa de você olhar para a Bíblia, tipo, não, isso aqui é a lei nova, né? A nova do Novo Testamento, é essa lei. E olhar muito mais para a pessoa de Jesus, a figura de Jesus, o quanto que ela era fascinante, o quanto que várias pessoas cheias do Espírito Santo hoje manifestam esse Jesus de forma diferente. Eu vou mais longe ainda, eu vou usar aqui um pouco mais. Eu acho que libertar esse texto e principalmente esse versículo, porque é o versículo que acaba, né? É o versículo que acaba. Isso quer dizer que todo versículo que acaba, e acabar os evangelhos, a sequência de evangelhos, porque o cânon escolheu esse para ser o que acaba os evangelhos. O cânon vem bem depois, né? Mas eles escolheram. E o cânon, de certa forma, tá sempre passando um recado, né? Sim. Você tem Atos depois disso. E você tem o texto bíblico também escolhendo João. Por que não é João Lucas, escolhendo, né? Por que não é Lucas, que é uma sequência, Lucas e Atos, né? Quiseram pôr João você por último. Você põe João por último, você escolhe isso. E aí você tem também esse versículo dizendo que ele abre um leque, assim como o último de Atos também vai abrir um leque, esse abre um leque para a igreja, esse abre um leque para o Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Na minha opinião, a Igreja Católica por muito tempo alguns nos questionam de fazer a Bíblia como o Papa de papel, né? E eu entendo muito algumas críticas que eles fazem quando a gente quer engessar a presença de Deus na revelação da vida, do Cristo que caminha com a gente. Embora a gente acredite na palavra, que a Bíblia é a única fonte de fé e prática, isso eu acredito, mas a gente não pode engessar essa verdade como um jeito de nos aprisionar a Bíblia como um Deus.
O que eu quero dizer com isso? Entenda esse versículo. É o como Deus da Bíblia, né? Não use a Bíblia como Deus, para ser um óculos para ler a vida. Isso, e não fique só lendo a Bíblia no sentido de você não consegue ver a vida. E é isso que eu gosto muito, às vezes, nas músicas do Paulo, nas coisas que ele vê, porque você vai ver a vida na perspectiva de Cristo. É aquele nos meus pés o que faria Jesus. Então, existem muitos... Se você fosse escrever realmente na Bíblia tudo que Jesus fez, não teria livro suficiente. Isso quer dizer o seguinte... Isso é um exagero, claro, mas me traz uma imagem. Eu nem acho que é um exagero. Não, então, é mais legal exagero. Ainda. Não existe... Gente, é tão óbvio que se fosse escrever tudo que Deus pudesse ensinar pra gente, não teria livro, porque não teria nada, não teria nem criação pra ter como registrar. Não existe isso. Então, não é nem um exagero. É maravilhoso, né, verdade. Cara? Então, o que eu aprendo com isso é, cara... Isso aí está dizendo o seguinte: aprenda a ler a vida com a Bíblia e não ficar... E o Espírito Santo, é que nem o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. A Bíblia foi feita para o homem se aprender sobre o relacionamento com Deus. E não o homem foi feito para a Bíblia. É simples assim. O próprio João traz isso, né? Ele fala, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, né? O Espírito Santo fará vocês lembrarem coisas, né? Eu enviarei o outro Consolador, né? Falando do Espírito Santo. E às vezes a gente quase que extingue o Espírito Santo. Não, isso aqui é uma leitura da Bíblia, da letra dela, né? É lógico que a gente tem várias ressalvas do que se usa, às vezes, em nome do Espírito Santo, dizendo assim, não, agora Deus está me revelando um negócio que está totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Não é disso que a gente está falando, porque o Espírito guia na verdade, mas o Espírito é quem traz esse entendimento. Isso é muito interessante, né? Eu acho uma forma linda, assim, né, de terminar, de fechar, né? É um silêncio que fala, né? Do tipo, o que a gente está fazendo agora aqui, falando sobre esse trecho, talvez, né? É o que ele deixa pra gente. Imaginem. Né? Com base no que eu falei até aqui. Imagina as outras coisas que não deu, que não coube. Né? É na música como se fosse a pausa. A pausa fala muito. É, né? Verdade. A pausa comunica. Pausa também. É música, então né? É um jeito lindo dele fechar. E eu acho que é assim. Agora pra encerrar assim, com polêmica. Com polêmica? Eu pensei que era uma música do Paulo, mas cara. Bonito. Vamos pôr a música do Paulo. Vai, bota a música do Paulo. Mas pescar. Essa não é do Paulo, mas é ótimo. Opa, essa não é minha, não. Mas eu acho assim, é quase como assim. Isso é ótimo. É quase como assim, escreva o seu livro, né? Não vou dizer a sua Bíblia, né? Mas escreva o seu livro, a sua história com Jesus. Continue escrevendo isso, né? Escrevendo coisas ainda maiores farão. Não no sentido doutrinário, mas no sentido doutrinário, vida, mas escreva a sua história. Se essa foi a restauração de Pedro, qual que é a sua? Qual que é o livro que não entrou aqui? Qual é a sua restauração que Jesus... Qual foi a história que Jesus te mandou, te multiplicou, que trouxe vida, que te chamou? E cada um tem o seu livro com Jesus, que é lindo, maravilhoso, que entraria aí também, cara. Que no final das contas, lá na eternidade, vai ter um livro. Esses livros todos, né? E que aí vai dar tempo de ler, né? Na criação. Eternamente a gente vai ter tempo de ler isso. E é quase como termina o livro de Atos, né? Como se fosse assim, agora é com vocês. Vocês continuam e vai vivendo, né? Isso aí liberta o texto. A gente pode fazer uma brincadeira. Não, gente, não é um sarau. Vai ser aquele tipo aqueles make-off assim pra começar, sabe? Nossa! Tá bem afinado, hein? Vou pescar. Não, você tem que acompanhar a afinação do violão, cara. Não a sua. Gente do céu. Não acerta. Vou pescar. Podcast.